dia, pessoal. Bom dia, Prof. Rejane, Prof. Vivi, professor Paulo, então, que estão nos acompanhando aí, estão conosco nessa empreitada. E um bom dia especial aí a todos vocês, né, pessoal, que estão vivenciando esse momento atípico na nossa história, certo? Você vai pegar na história, nós tivemos ali na década passada o início daquele surto da H1N1, da gripe suína, que acabou gerando um medo também, mas não teve a intensidade que está tendo essa pandemia, esse coronavírus. Né? Semelhante ao que a gente está vivendo hoje, nós só temos a gripe espanhola que ocorreu lá no finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Então isso é até uma coisa que depois eu vou querer trabalhar com vocês. Eu acho que vai ser bem legal quando nós chegarmos lá na parte da idade contemporânea, nós podemos trabalhar sobre a gripe espanhola, né? Sobre a pandemia de gripe espanhola, que também acabou afetando o mundo todo. Só que, claro, que era um outro contexto. A ciência estava num nível de desenvolvimento muito inferior ao que é hoje. Né? No final das contas, naquele período histórico, né, aquela gripe espanhola gerou milhões de mortes, mas no final das contas eles tinham também um conhecimento muito limitado para tratar ela. Hoje a gente já está numa realidade bem diferente, já está com um avanço bem significativo, certo? Então, outra coisa bem interessante é a gente poder estar trabalhando dessa forma. Eu acho que foi bem legal por parte da escola, para que nós mantivéssemos uma proximidade, a gente está trabalhando assim dessa forma online, que mesmo distantes, a gente consegue então entrar em contato, trocar uma ideia a respeito dos conteúdos, né, conversar um pouco a partir daquilo que a gente já trabalhou, né? Vocês têm também outras vias, como por exemplo o Facebook, sabem que o Face demora um pouco para responder, certo? Mas vocês têm também o WhatsApp já é um contato direto, pode mandar mensagem, a gente vai trocando ideia. Claro que é um momento bem atípico no sentido em que vocês estão buscando muito mais sozinhos do que com o nosso apoio, né? Vocês estão sendo muito mais autodidatas e nós, enquanto professores, a gente está servindo mais como um mapa para apontar caminhos, apontar, né, alguns nortes ali para que vocês consigam estudar, certo? Então, pessoal, nossa aula de hoje vai estar relacionada, certo? Na verdade, seria a aula 8 da apostila 4A, ainda trabalhando sobre a Idade Média. Nós tínhamos apenas começado a trabalhar a respeito da Idade Média nas nossas aulas, certo? Nós tínhamos dado apenas um início, uma introdução, nós já vimos, então, toda a parte da Idade Antiga, trabalhamos, então, os povos da Antiguidade Oriental, trabalhamos os povos da Antiguidade Clássica e, inclusive, entramos na Idade Média trabalhando, então, sobre a queda do Império Romano, do Ocidente, certo? O Império Bizantino, e já falando do Império Bizantino, eu vou deixar aqui uma dica que, no final das contas, eu recebi da Dani, ali da 3V2, que ela me falou sobre uma série na Netflix que é muito boa, que é a série sobre o Império Otomano, que fala muito sobre esse período da queda do Império Bizantino. Então, nós trabalhamos sobre o Império Bizantino e estávamos começando a trabalhar a respeito do feudalismo. Inclusive, a nossa aula da semana passada, as atividades que foram mandadas na semana passada, elas têm uma ligação com a formação do feudalismo. Quando a gente fala em Idade Média, nós estamos falando num período de quase 1000 anos. E esse período de quase 1000 anos ele é dividido em duas fases, certo? A Alta Idade Média e a Baixa Idade Média e a Alta Idade Média. A Baixa Idade Média ela se inicia lá com a queda do Império Romano do Ocidente, né? A formação dos reinos germânicos, onde era o antigo Império Romano, a ascensão dos francos, a formação do Império Carolíngio, coisa que nós já vimos em sala de aula, e também o Império Bizantino ali com toda a sua história que vai durar bastante tempo. Agora, né, nós estamos já num período de transição entre a Baixa Idade Média e a Alta Idade Média. E esse período de transição vai ser caracterizado pelo surgimento do feudalismo, certo? Que é aquele modelo político, social, econômico, caracterizado, então, por uma descentralização política, ou seja, existiam reis na Europa durante esse período, porém, quem de fato exercia o poder eram os comandantes locais, os senhores feudais,
certo? Essa sociedade feudal, ela era extremamente agrária, certo? Existia o comércio, professor? Até existia, mas ele era muito pouco utilizado, porque no final das contas a economia girava em torno de uma ideia de subsistência. Então as pessoas elas trabalhavam para suprir as necessidades do próprio feudo, certo? Então, uma sociedade agrária descentralizada, cujos senhores feudais exerciam o poder político, e somado a isso nós tínhamos também uma característica muito clerical dessa sociedade, certo? Uma sociedade muito religiosa, uma sociedade que estava sob o domínio, né, da Igreja Católica, que passa a controlar praticamente toda a porção ocidental da Europa. Então, essa clericalização da sociedade também vai ser muito importante para a gente poder entender o feudalismo e a sociedade feudal, porque essa sociedade feudal ela vai ser dividida em 3 grandes grupos, certo? Praticamente estáticos, não existia muita mobilidade social, certo? Não existia muita mobilidade social, então nós vamos ter no topo da pirâmide o clero, né, representando a igreja e o poder da igreja, que no final das contas estavam ligados à questão espiritual da sociedade feudal. Abaixo deles, na pirâmide, mas na prática não, nós vamos ter então os belatores, os guerreiros, a nobreza, que vai ser caracterizada então pelos senhores feudais, né, pelos duques, pelos condes, pelos viscondes, que vão dominar todo o controle político da sociedade. E como base dessa pirâmide social nós vamos ter os servos, certo? Os laboratores, os que trabalham. Lembrando que na Idade Média praticamente não existia escravidão, pelo menos não na Europa feudal, e sim a servidão, que era um regime, então, quase que semelhante à escravidão, porém a pessoa não era posse de alguém, ela não pertencia a alguém. E sim, ela estava presa à terra, certo? Presa às suas obrigações na terra, presa, então, às suas obrigações para com o seu senhor feudal, certo? Esse sistema feudal ele vai durar muito tempo lá na Europa, e ele vai passar a entrar numa fase de declínio a partir do século XI, quando ocorre o renascimento comercial, o renascimento urbano, uma inovação nas técnicas agrícolas e, sobretudo, quando ocorre o maior dos conflitos que caracterizam a Idade Média, que no final das contas será as cruzadas, certo? Serão as cruzadas. Então, sobre as cruzadas, nós vamos depois trabalhar também num outro momento, não sei se bem certo por uma videoaula online, ou se por uma videoaula gravada para vocês, ou até mesmo ali por um roteiro de estudos enviado para vocês, mas hoje, o nosso tema do conteúdo de hoje, só quis dar uma contextualizada, né, inicialmente, vai ser sobre um outro povo, certo? Que vai surgir nesse mesmo período de Idade Média e que vai ter uma importância significativa para a história, não só medieval, mas também para toda a história que vai ocorrer a partir da Idade Média, seja na Idade Moderna, como também na Idade Contemporânea, certo? Lembrando, pessoal, que eu sei que vocês me cobram bastante essa questão dos slides, então eu dei uma incrementada, uma ajeitada ali, preparei um slide bem didático, que é aquele que eu vou mostrar para vocês agora, e já está lá no portal de vocês. Então vocês podem entrar, tem acesso lá a ele, certo? A essa apresentação. No final da apresentação, eu deixei 3 links de 3 pequenos vídeos bem legais, certo? Que contextualizam também um pouco sobre a história desse povo que nós vamos estudar, e que é, então, o povo muçulmano, o povo islâmico, o povo árabe, certo? Então agora eu vou desaparecer um pouquinho aqui da tela de vocês, tá bom? Vocês sabem que eu falo bastante aqui, eu vou falar bastante também, vocês vão me interrompendo lá no chat. E qualquer coisa, a Prof. Vivi, a Regiane, o Paulo, podem me cortar, porque muitas vezes eu estou aqui concentrado falando, eu acabo nem conseguindo olhar. Sim, tudo certo. Se os alunos tiverem alguma pergunta, alguma colocação, podem colocar no chat que a gente replica para o Marcelo daí. Show de bola, faço muita questão disso. Pessoal, então agora eu vou passar para vocês uma apresentação, é aquela que está no portal de vocês, tá? Vocês vão ver que eu vou desaparecer um pouquinho e eu vou explicando a partir daí dos slides, tá bom, pessoal? Posso
duplicar a tela ali? Beleza. Sim. Acho que todos estão me ouvindo bem, né, Paulo? Sim, ouvindo e visualizando a apresentação. Pode seguir. Beleza. Então, nós vamos estudar hoje a respeito dos árabes e do surgimento do islamismo, que vai ocorrer também nesse período da Idade Média, e depois vai ter uma importância muito grande na história, num primeiro momento europeia, porque eles vão ser protagonistas também das cruzadas, como até da nossa sociedade, né, da nossa história atual. Hoje nós vemos, talvez com um pouco menos de intensidade, hoje, né, essa questão do islamismo, mas se nós pensarmos ali a partir do 11 de setembro de 2001, quando ocorre o ataque às Torres Gêmeas, praticamente se inicia uma nova cruzada, né? Uma nova cruzada contra os terroristas, contra o islamismo em si. Começa a surgir uma onda de preconceito muito grande contra os adeptos da religião islâmica, pelo fato de que as pessoas elas passam a ter um preconceito no sentido de não distinguir, né? Quem é muçulmano, quem tem a fé muçulmana, com aquela pessoa, então, que se explode, que faz ataques terroristas. Então, a gente tem que desmistificar um pouco isso, né? Porque a religião é uma coisa, as ações das pessoas são outras. Claro que nós temos alguns estados, alguns grupos que são extremistas, mas como temos grupos extremistas até mesmo dentro da Igreja Católica, temos grupos extremistas dentro de outras diversas religiões, certo? Então é muito interessante nós conhecermos um pouquinho desse povo, dessa religião, para podermos entender até a nossa história atual, a nossa sociedade atual. Nós tivemos muitas coisas acontecendo nessas 2 décadas ali de século XXI, começando pelo ataque às Torres Gêmeas, depois nós vamos ter a invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão, a derrubada do regime do Talibã, que vai ser um regime extremamente repressivo lá no Afeganistão. Inclusive tem um filme, na verdade, baseado num livro, o livro também é muito interessante, que é o Caçador de Pipas, que retrata muito esse período histórico ali do Afeganistão, onde o Afeganistão estava sob o domínio dos talibãs, que eram um grupo extremista dentro da religião islâmica. Nós vamos ter a Segunda Guerra do Golfo, certo, ocorrendo no Iraque, a própria morte do Saddam Hussein, que era o ditador iraquiano, e mais próximo de nós vamos ter o início da Primavera Árabe, quando então vários países muçulmanos, islâmicos, passam a ter algumas transformações, algumas revoluções internas, né? E no final das contas o povo acaba pondo abaixo alguns regimes ditatoriais que permaneciam no poder durante décadas e décadas ali do século XX em diante, certo? Foi o caso da Tunísia, como foi o caso da Líbia, como foi o caso do próprio Egito, e nós vamos ter aquele evento que até pouco tempo atrás estava sempre nas manchetes dos jornais, que era a Guerra Civil na Síria, certo? Até essa Guerra Civil na Síria, ela tem uma ligação muito forte com a questão religiosa, depois nós vamos ver até, inclusive, o porquê, certo? O Estado Islâmico, é aquele grupo extremista que assustou o mundo todo. Mas para poder entender um pouco da história atual, nós temos que voltar lá no tempo, lá no século VII, para poder compreender o início, né, do islamismo e como esse povo árabe, esse povo que depois vai se juntar com outros povos lá da região, persas, e por assim vai, como eles vão constituir, então, um império na antiguidade que, no final das contas, em parte, permanece até os dias atuais, certo? Então, para começar, nós temos que pensar que a história do povo árabe, né, que vai ser o povo que vai dar origem ao islamismo, ela é totalmente ligada, né, à região desértica, certo? Então, é um povo que vai surgir praticamente no deserto. Então, nós já podemos pensar que, se esse povo vive no deserto, então a agricultura não vai ser a principal atividade exercida por ele, né?
se nós pensarmos na Idade Antiga, praticamente todas as grandes civilizações elas tinham como base a agricultura. A Idade Média, principalmente ali nesse período feudal, também. A vida das pessoas ela era totalmente uma vida agrária, né, voltada à subsistência. As pessoas viviam no campo, certo? Mas esses povos do deserto, sobretudo ali do deserto da Arábia, né, da Península Arábica, eles vão, desde o início da sua história, ter uma ligação muito forte com a questão comercial, com a questão das caravanas comerciais. Ali a imagem, as duas imagens que vocês estão vendo as pessoas puxando, provavelmente são turistas. Mas as caravanas que atravessavam o deserto, elas seguiam mais ou menos o mesmo modelo do que vocês estão vendo, né? Só que com muito mais camelos, certo? Com muito mais mercadorias sendo transportadas de um lado para outro do deserto, de uma ponta para outra, certo? Então, a civilização islâmica, por que eu utilizei o termo islâmica, pessoal? Porque no final das contas, quando a gente usa só a ideia de civilização árabe, acaba limitando muito, certo, a um determinado povo que existia nessa região. Mas nós vamos ver que, posteriormente, o islamismo ele vai abranger muito mais povos, né? Desde povos asiáticos, como, por exemplo, os persas, que também, em determinado momento da história, representaram uma grande civilização. Por isso, então, já que para nós é mais importante nós trabalharmos a respeito do islamismo, então já vou utilizar o termo civilização islâmica. Então, essa civilização islâmica ela vai ter origem na Península Arábica, certo? A Península Arábica, cerca de 80% do território dela é composto, então, por desertos, certo? Então, vejam, só 20% eram de terras agricultáveis, 80% do mapa ali da Península Arábica era composto, então, por desertos. E mesmo assim, em toda essa região da Península Arábica, diversas tribos, certo, viviam lá, né, com costumes particulares, né, muitas vezes acontecia até de uma tribo ter alguma proximidade com outra, mas cada tribo tinha os seus deuses, cada tribo tinha os seus costumes, tinha a sua própria organização, certo? No século VII, essas diversas tribos que habitavam a Península Arábica, elas vão acabar se unificando, certo? Se tornando um só grupo, um só povo, e tudo isso graças, então, à ascensão, ao surgimento da religião islâmica. Antes, pessoal, do surgimento da religião islâmica, nós vamos ter uma divisão entre o povo árabe, já que foi lá onde tudo começou, em dois grandes grupos, os chamados árabes beduínos, aqui eu errei o acento no árabes, que eram povos seminômades que vagavam pelo deserto e dedicavam-se ao pastoreio, certo? Então, esses árabes beduínos eram aqueles povos que muitas vezes ficavam nos oásis, né, acabavam criando cabras, outros animais, né, muitas vezes acabavam se deslocando de uma região para outra atrás dos oásis, locais onde eles poderiam, então, exercer momentaneamente a agricultura, se fixar por um determinado período de tempo, certo? Eram os povos seminômades. Vocês lembram da palavra nômade, né? O significado dela. Então, eram povos que não estavam fixos em um só local, certo? E além deles, nós vamos ter, então, os árabes urbanos, que daí eram os povos que viviam nas cidades que foram surgindo no litoral da Península Arábica e que se dedicavam principalmente à questão comercial. Então, nós vamos ter duas grandes cidades que vão se desenvolver na Península Arábica, que são as cidades de Yatreb e a cidade de Meca, que depois vai ter uma importância significativa ali para a história do islamismo. Vejam então que desde o início da sua história o comércio sempre esteve muito presente nesse povo árabe, certo? Ao contrário do que estava acontecendo lá na Europa feudal, onde que praticamente o comércio inexistia, certo? E só uma imagenzinha para ilustrar um pouquinho, né, os povos ali no deserto, né, os povos beduínos,
ali vagando. E aqui daí uma imagem de, também, claro, uma pinturinha de como seria, então, a vida ali dos árabes urbanos, que já se dedicavam bastante à questão comercial. Olhando aqui a imagem, dá até para a gente lembrar um pouco da história do Aladim, né? Bem, todos esses povos que habitavam a Península Arábica, então eles eram politeístas, pessoal. Eles falavam o mesmo idioma, falavam árabe, mas eles não formavam uma unidade política porque não existia um rei, né? Não existia algo que unisse todos esses povos. Cada um tinha os seus costumes, como eu falei antes, e os seus deuses. A cidade mais importante, certo? Antes mesmo do surgimento do islamismo, vai ser a cidade de Meca, porque além de ser a maior cidade da Península Arábica, ela era considerada um centro religioso e um centro comercial. E era ali então que vários povos acabavam se encontrando para fazer feiras de comércio, certo? Para trocar mercadorias. Além de tudo, pessoal, na cidade de Meca, então existia um santuário, certo? Que, segundo a história, foi construído pelo Abraão, né? Que é o patriarca do judaísmo, do cristianismo, um santuário chamado de Caaba, certo? E nesse santuário, pequeno santuário, dentro dele existiam mais de 300 divindades, certo? Onde todos os povos ali da região da Península Arábica iam fazer suas orações, cultuar os seus deuses, e além disso, também existia nessa Caaba a chamada Pedra Negra. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito dela, ela fica na região lateral desse santuário, que é uma pedra onde que os árabes acreditavam que ela caiu do céu como uma forma de meteorito, certo? Mas ela era uma pedra clara. E em razão de todos os pecados das pessoas, ela foi ficando cada vez mais escura até se tornar então uma pedra bem negra, certo? Bem escura. Então até hoje, pessoal, as pessoas elas rezam muito próximos a essa pedra negra porque eles acreditam então que ela tem um poder de remissão dos pecados. Vejam que a Caaba, que é esse santuário, ela existia antes do islamismo, mas depois ela vai ser muito utilizada pelo islamismo. Como eu disse, num primeiro momento, dentro dela existiam mais de 300 divindades, estátuas, certo? Ornamentos onde as pessoas se encontravam para orar para os seus deuses. Após o surgimento do islamismo, tudo isso vai acabar desaparecendo e a Caaba vai ser um santuário voltado à religião islâmica. Para quem não conhece a Caaba, que é esse santuário, aqui vai uma pinturinha dela, certo? É essa, certo? É esse quadradinho que vocês estão vendo aqui, as pessoas rezando ao redor dela, porque se tem um costume de rezar ao redor da Caaba, então as pessoas elas vão girando ao redor da Caaba, certo? E aqui nós temos do lado, né, aqui sendo representado então o profeta Maomé. Lembrando que para os muçulmanos não se pode representar o rosto. Eles não podem fazer um rosto, né, porque para eles é visto como um pecado, já que eles não vão conseguir reproduzir como era realmente o rosto do profeta Maomé. Então eles desenham sempre o profeta sem o rosto. Querem uma imagem atual da Kaaba? Ela está aqui, certo? Isso tudo aqui que vocês estão vendo, pessoal, são pessoas. São pessoas que rezam girando ao redor da Kaaba, certo? Como uma forma, então, de devoção, no caso, após o islamismo, né, a Alá, que é considerado o único Deus, certo? Tem tanta gente aqui, pessoal, agora, em função do coronavírus, esses dias apareceu uma foto aqui, essa aqui é a maior mesquita do mundo, certo? Que fica em Meca, é a mesquita, então, que os muçulmanos têm que visitar uma vez na vida, e tudo isso que vocês estão vendo aqui são pessoas, né? É gente rezando. Esses dias eu vi uma foto dessa mesquita, ela estava vazia, como o Vaticano também estava vazio lá com o Papa Francisco rezando, certo? Sem ninguém. Então, em função do coronavírus. Para vocês terem uma ideia, tem tanta gente aqui, pessoal, que alguns anos atrás, cerca de 800 pessoas morreram pisoteadas, certo? Porque era tanta gente girando ao mesmo tempo e algumas pessoas começaram a cair e as outras não conseguiam parar. Então, 800 pessoas morreram pisoteadas ali durante o período de oração ali ao redor da Kaaba, tá bom? Vejam ela aqui pequenininha, aqui no meio, e aqui um pouquinho maior.
Surgimento do islamismo. Então, como nós vimos, os povos ali antes do islamismo eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Porém, no ano 570, nasce aquele que vai ser considerado o grande profeta do islamismo, que é Maomé, certo? O Maomé, então, ele tinha uma ligação muito forte com a questão comercial desde a sua infância, era uma pessoa que viajava muito, entrou em contato com o cristianismo, entrou em contato com o judaísmo, porque praticamente tudo isso existia na mesma região, certo? E ele passa, então, a condenar o politeísmo árabe e pregar sobre a existência de um Deus único e criador do universo. Lembrando que esse Deus, né, profetizado por Maomé, é o mesmo Deus dos judeus, é o mesmo Deus dos cristãos. Só que no caso do islamismo, eles chamam Deus de Alá, como nós chamamos aqui Deus de Deus, certo? As críticas ao politeísmo fizeram com que Maomé tivesse que fugir da cidade de Meca. Então ele vai para Meca, faz as suas pregações, mas muita gente que lucrava muito com aquela aglomeração religiosa na cidade de Meca passa a perseguir o Maomé. E daí ele acaba tendo que fugir para a cidade de Yatreb, outra grande cidade, certo, da Península Arábica, que posteriormente vai ser renomeada como Medina, cidade do profeta. Essa fuga de Maomé de Meca, onde ele quase é assassinado, em 622, para Medina, vai ficar conhecida como Hégira, certo? E é essa Hégira que marca o início do calendário islâmico. Então, o calendário deles começa no ano de 622. Juntando os seguidores, o Maomé vai retornar para Meca em 630. Então, ele permanece 8 anos fazendo as suas pregações lá em Yatreb, depois chamada Medina, e ele consegue voltar para Meca em 630 e conquista a cidade. Aos poucos, então, ele começa a difundir a sua religião entre as diversas tribos árabes, pondo fim ao politeísmo e unificando esses povos por meio da religião, certo? Agora, vamos conhecer um pouquinho sobre a religião islâmica, certo? A religião islâmica, então, os adeptos da religião islâmica, eles podem ser conhecidos como maometanos, como islamitas, como islâmicos, mas o termo mais comum a respeito deles, então, é o termo muçulmano. Tá? Quem seriam os muçulmanos? Muçulmano significa submetido a Deus. Então, os muçulmanos seriam os adeptos da religião islâmica. Ao contrário, por exemplo, da religião judaica e do próprio cristianismo, que carregam na sua história os 10 mandamentos, os muçulmanos eles têm 5 mandamentos, certo? Aqui seria islamismo, eu botei iluminismo, desculpe. O primeiro deles é crer em Alá, o único Deus, e em Maomé, seu profeta. Eles não desacreditavam nos outros profetas. Eles acreditavam na importância de Jesus, eles acreditavam na importância de Moisés. É uma religião que se caracteriza como uma religião abraânica, certo? Porque também tem o seu início lá com Abraão. Porém, para eles, o maior dos profetas é o Maomé. Os muçulmanos, eles devem fazer 5 orações diárias, então eles têm que fazer essas orações, eles param aquilo que eles estão fazendo, colocam o tapete, se voltam para Meca e fazem as orações diárias deles. O terceiro mandamento deles seria ser generoso e caridoso com as pessoas mais pobres, então fazer doações, doar esmolas, isso faz parte também da religião islâmica. Cumprir o jejum sagrado durante o Ramadã, certo? Que é um mês sagrado para o povo muçulmano. Se eu não me engano, é o mês de junho. Então, durante o mês inteiro, eles têm que fazer um jejum. É óbvio que eles comem, né, pessoal? Senão, um mês sem comer, iriam morrer. Então, eles só não podem comer, não podem comer quando o sol nasce até a hora do sol se pôr. Então, eles têm que comer antes desses horários. E claro que as pessoas que não conseguem fazer o jejum também não fazem. Certo? Só se faz jejum se consegue. Da mesma maneira, o 5º mandamento. Se tiver condições financeiras, visitar a cidade de Meca pelo menos uma vez na vida. O livro sagrado da religião islâmica é o Alcorão, que traz as orientações religiosas e sociais para a sociedade islâmica. O Alcorão, então, na verdade, ele é um conjunto de informações relacionadas a essa nova religião e ao profeta Maomé. Acredita-se que uma grande parte do Alcorão foi ditada a Maomé,
pelo próprio anjo Gabriel, que anunciou a Maria que ela seria mãe de Jesus, né? Então, segundo a história, o Maomé também teve um contato com o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel que, inclusive, acabou orientando ele a criar uma nova religião, a dar continuidade, né, naquilo que tinha sido iniciado lá com o judaísmo. Tá bom? Expansão do islamismo. O Maomé, unificando todos esses povos, ele consegue criar um Estado muçulmano, de cunho teocrático, ou seja, um Estado de cunho religioso, certo? Ele é o primeiro grande líder desse Estado muçulmano, mas após a morte dele, então, o Estado muçulmano passa a ser comandado pelos chamados califas, que são os sucessores do profeta, certo? Então, após a morte do Maomé, esses califas é que vão dar início a uma expansão territorial, né, desse nascente Império Islâmico que surge com o Maomé. Os muçulmanos, eles acreditam muito na ideia da jihad, certo? Que para muita gente é interpretada como uma guerra santa. Para algumas interpretações, eles dizem que essa guerra santa seria uma guerra espiritual contra os seus pecados, contra as pessoas que não creem na verdade, mas existem muitos grupos extremistas, radicais, que veem essa jihad, essa guerra santa, como uma guerra, literalmente falando, contra os povos não muçulmanos. E vai ser em torno dessa jihad, então, que nós vamos ter um grande avanço territorial do Estado árabe, né, aliás, o Estado Islâmico, dominando parte da África. Então, praticamente todo o norte da África e até a parte central da África é dominada, né, pelos muçulmanos, chegando lá na região da Ásia, Paquistão, uma grande parte ali das repúblicas que ficam próximas ali à Rússia, a Azerbaijão, e várias outras ali que ficam vizinhas da Rússia, Oriente Médio, certo? Então eles conseguem dominar toda a região do Oriente Médio, inclusive a região da Palestina, de Israel, certo? E também ali dos territórios que pertenciam ao antigo Império Persa, chegando inclusive até a Península Ibérica e a Península Itálica. Então o sul da Itália vai ser dominado pelo povo muçulmano e a Península Ibérica também. Praticamente toda a Península Ibérica vai ficar sob o controle do povo muçulmano. Nós temos muitas heranças, né, que foram trazidas pelos portugueses, que eram heranças muçulmanas do período em que eles dominaram a Península Ibérica, e eles quase conseguem chegar à região central da Europa, e só não chegam à região central da Europa porque eles são barrados lá na Batalha de Poitiers, que a gente estudou, né, pelo Carlos Martel, que depois vai se tornar um dos grandes líderes do povo franco. Então, o Carlos Martel que vai barrar a entrada deles na região da França. Provavelmente, se eles conseguissem chegar ali, eles iriam, né, dominar grande parte da Europa também, certo? Nós vamos ter dois grandes períodos importantes para a história, que é do Império Islâmico, que é o período então de dominação dos Omíadas, que era um conjunto familiar que vai dominar praticamente o controle do mundo islâmico de 661 até 750, e depois também da dinastia dos Abássidas, que vai dominar até 751 até 1258. E depois dos Abássidas a gente vai ter a ascensão do Império Otomano, que vai ter um poder muito grande e que vai durar praticamente até 1918, ali com o final da Primeira Guerra Mundial. Então eles vão manter uma dominação, um domínio, desde o século XV até praticamente o século XX, certo? Eu deixei para vocês, pessoal, 3 links, né, de vídeos bem interessantes para que vocês assistam. Um é um vídeo de 2 minutos, 3, que fala sobre o Maomé, sobre o surgimento do islamismo. Um videozinho bem didático, certo? O segundo é um vídeo que ele fala sobre as 2 principais vertentes do islamismo, certo? Porque após a morte de Maomé começa a ocorrer um grande questionamento. Quem que vai comandar agora, então, o Império Islâmico a partir da morte do profeta? Então, um grupo de pessoas acredita que o sucessor de Maomé tem que obrigatoriamente ser um parente dele. Tem que ser alguém que faz parte da família dele, certo? Porque daí tem no sangue algo sagrado.
Esse grupo vai ser um grupo um pouco mais radical, que na história vai ficar conhecido como xiita, certo? E do outro lado, surge um outro grupo que diz que não, que as pessoas elas podem escolher de uma maneira, entre aspas, mais democrática, certo? Alguém que tivesse qualidades, virtudes para suceder o profeta Maomé. Então esse grupo um pouco, entre aspas, menos radical, vai ficar conhecido como sunitas, certo? Então os xiitas e os sunitas eles vão brigar entre si durante praticamente toda a história do Império Islâmico. Uma hora um grupo dominava toda a extensão do Império, outra hora outro grupo dominava. Hoje nós ainda vemos uma grande rivalidade entre esses dois grupos que praticamente, né, controlam toda a região do Oriente Médio, e um dos vídeos é sobre isso, é sobre as diferenças ali entre os sunitas e os xiitas e a relação geopolítica dessas duas correntes para a história ali da região do Oriente Médio e dos conflitos que lá acontecem até hoje. E o terceiro vídeo, pessoal, que eu deixei para vocês, é um vídeo, então, sobre o uso do véu, né? O uso do véu, porque é bem interessante essa questão, por exemplo, de alguns costumes muçulmanos, como, né, por exemplo, essa questão do uso do véu, que traz até hoje muitas polêmicas. Então, é um vídeo de uma menina explicando o porquê é importante para a religião islâmica que as mulheres usem o véu. E depois vocês podem tirar suas conclusões e ali num outro momento a gente pode trocar uma ideia a respeito disso, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, eu sei que o meu tempo já queimou. Paulo, consigo mais 2 minutinhos, Vivi? Sim, Marcelo, pode seguir. Só 2. Pode seguir mais, deixa eu só ver quando é. Pode seguir até 9h15, tá? Beleza, não, mas eu só vou... Mas se puder deixar uns minutos para eu te interagir com os alunos também. Ótimo, eu nem vou precisar tanto, vai ser só mais uns 5 minutos, depois já deu espaço para eles. Então eu trouxe 2 questõezinhas para vocês terem uma ideia de como se cobra, por exemplo, uma questão relacionada ao islamismo nos vestibulares, certo? Nas provas, para vocês terem uma ideia. Não é um conteúdo muito visado no vestibular. Como eu já falei para vocês, os vestibulares eles são limitados, às vezes tem 10, 15 questões de história, eles acabam elencando alguns conteúdos vistos como mais importantes, certo? Mas mesmo assim é interessante que vocês vejam a estrutura de algumas questões, tá bom? Só para finalizar, então, hoje a religião islâmica é praticada por mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Essa cultura influenciou muito o mundo ocidental, principalmente nessa questão do comércio, certo? Como nós vamos ter depois ali do período das cruzadas, que nós vamos ver a respeito num outro momento, né, uma grande islamização do Ocidente, porque o Ocidente ele vai passar a exercer muitas atividades que até então eram atividades relacionadas ao mundo islâmico, né, sobretudo a questão comercial, atividade comercial, que vai mudar significativamente ali a Europa. Então aqui nós temos a primeira questãozinha. Após a revelação dada pelo anjo Gabriel de que era mais um dos profetas de Deus, Maomé passou a pregar uma religião monoteísta entre praticantes de uma religião politeísta. Com isso, houve uma perseguição realizada pelos coraixitas, que eram os comerciantes locais de Meca, a Maomé, resultando, questão bem de boa. Vocês até poderiam tentar fazer ali com vocês, olha, na Jihad, Guerra Santa contra os não adeptos ao islamismo, na Cruzada Islâmica contra os politeístas, na Hégira, fuga de Maomé de Meca para Medina, na escrita do Alcorão como forma de tentar converter os coraixitas. A alternativa correta, então, seria na Hégira, a fuga de Maomé de Meca para Medina. Lembrando que Medina anteriormente chamava Yatreb. Certo? Essa aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, lá em Minas Gerais. O islamismo, religião fundada por Maomé e de grande importância na unidade árabe, tem como fundamento o monoteísmo, influência do cristianismo e do judaísmo observado por Maomé entre os povos que seguiam essas religiões. Bom, olhando essa aqui, a gente praticamente nem precisa ir mais para nenhuma outra, né? Então essa letra A que é a correta. Vejo que são 2 questões bem fáceis e que, no final das contas, trazem como tema central o islamismo, tá bom? Por isso que eu digo para vocês que as provas elas não são difíceis no sentido em que a gente consegue compreender bem o conteúdo, tá bom? Até mesmo questões ali de vestibular.
Aqui são os links que eu passei para vocês. Só, galera, eu não consegui colocar para que vocês... Ah, não, agora parece que dá para clicar direto. Aqui, é só clicar que ele entra, tá bom? Se porventura vocês não conseguirem clicar e entrar direto, vocês só venham até aqui no... Antes do tracinho, copiem e colhem lá no navegador de vocês, tá bom? São vídeos curtos, certo? O maior deles deve ter o que? 4 minutos. E que eu acho que eles são bem interessantes para a gente poder ter uma compreensão melhor do conteúdo, tá bom? Principalmente esse aqui do meio, xiitas e sunitas, a divisão milenar por trás do conflito entre Estados Unidos e Irã, trazendo já para uma coisa atual, tá bom? Isso aí, então, pessoal. Na real, então, a nossa aula de hoje seria essa. Deixa eu voltar aqui pro... Beleza. Agora, então, se alguém tiver alguma dúvida, alguém quiser colocar alguma coisa, conversar um pouquinho, estamos ali abertos. Isso, quanto à apresentação, tudo ok, tá, Marcelo? Beleza. O pessoal que quiser interagir ou pelo chat ou diretamente pelo microfone contigo também. A gente fica até 9h15, pode ser? Show de bola. Olha o Prof. Jaque, que bom. Prof. Jaque. Sempre aprendemos uns com os outros. Pessoal, fiquem à vontade. Se tiverem alguma dúvida, eu tento explicar de uma maneira extremamente didática, para ficar bem fácil a compreensão, certo? Se tiverem alguma dúvida, por favor, pode me perguntar. É bem interessante. Se depois também alguém tiver alguma dúvida ou quiser colocar alguma coisa pelo WhatsApp, pessoal, vocês têm o meu contato, certo? Podem me mandar no privado também. Muitas vezes no grupo se coloca bastante coisa e a gente acaba não conseguindo visualizar. Professor, fiquei com alguma dúvida a respeito de um conflito que está ocorrendo agora, tem ligação com a história lá? Não, beleza, manda lá no privado, a gente vai trocando uma ideia. Paulo, não sei se... Será que... Teve uma pergunta ali de uma aluna, deixa eu ver. Pô, Gabriel, tu viu? Agora eu coloquei no portal antes. Me adiantei. A Karen pediu ali, as cruzadas ficarão para outro momento, professor? As cruzadas, né? Eu não quis colocar as cruzadas hoje para não juntar muito conteúdo, né? Então, as cruzadas elas vão ficar num outro momento, porque agora nós já estudamos, de um lado, né, como estava a Europa feudal, né? Como era o povo lá durante a Idade Média, o povo europeu durante a Idade Média, e agora estudamos sobre, então, os muçulmanos, o surgimento do islamismo. As cruzadas, no final das contas, vai ser um choque entre essas duas civilizações. Então, eu vou criar para vocês um roteirinho de estudos, inclusive, depois eu vou até passar para vocês ali uma dica de um filme bem interessante, que é o filme Cruzada, e a partir daí a gente vai conseguir ter uma compreensão, certo, do que foram as cruzadas. Porque nas cruzadas o importante não é nós conhecermos cada uma delas, qual foi a cruzada dos mendigos, qual foi a cruzada das crianças, e sim o que ela representou para a história e as consequências dela para a história, sobretudo para a história europeia. Então daí a gente vai deixar num outro momento só essa parte e já vamos puxar um gancho ali das cruzadas com a crise do século XIV, o início do período moderno. Tá bom, Karen, querida? Marcelo, Gabriel pediu ali os slides de Grécia e Roma. Esses que eu não tinha conseguido colocar, né, Gabriel? Eu vou tentar colocar de novo, não sei porque ele não estava entrando, eu colocava, ele dava erro, certo?
todas as vezes que eu tentei colocar esses slides, só justamente da Grécia e de Roma que não estavam entrando. Mas eu vou tentar colocar eles logo em seguida de novo, tá bom? Marcelo, seria Oi. interessante talvez tu disponibilizar no grupo dos alunos os slides também. Olha, não, eu posso colocar, com certeza. Só que eu nunca coloquei. Tem como colocar o PowerPoint no... Tem, né? Sim, Como colocar o sim, PowerPoint no WhatsApp? se não tenta converter ele para PDF, Ah, também? vai em arquivo, salvar como, e muda a extensão de .ppt para .pdf. Tá, então eu vou tentar já aproveitar que eu estou com o computador aqui ligado, eu já ligo o Sim. WhatsApp web e depois eu já coloco então no grupo da turma os slides. Eu até não coloquei porque eu não sabia se dava esse PowerPoint aí no... Eu acho que ele vai, mas aí vai dificultar para os alunos acessarem lá, porque aí de repente alguém tem Apple, outro tem Android, enfim. Aí se tu liberar o .pdf é melhor para eles. Não, já vou converter daqui a pouquinho e já largo lá para eles então. Lembrando que é muito bom, pessoal, a gente poder estar, mesmo que dessa forma virtual, ali nos encontrando, né? Com os colegas, com vocês, trocando essa ideia. Vocês vão conquistar o mundo, podem ter certeza, e logo, logo toda essa tormenta aí vai passar. Cada dia é um avanço a mais, então, por enquanto, a gente tem que ficar nessa parte da preservação, né? Nos cuidando da nossa família. A gente pode aproveitar esse tempo para buscar algumas outras coisas também, assistir série, tentar ler um pouco mais, né, estudar num ritmo um pouquinho diferente. Nesse primeiro momento é assim, a gente está se preservando, está se cuidando. Mas logo o estudo vai passar e a gente já vai poder estar juntos aí de novo na sala de aula. Tá bom, pessoal? Marcelo, eu não sei se está lendo o assunto, mas enfim, eu acabei lendo um livro esses dias que era, eu até tentei ver se eu achava ele aqui, mas não acho que ficou no meu apartamento em Erechim, sobre o Estado Islâmico. E no livro, até eu posso emprestar outra hora se tiver interesse. E daí no livro ele conta, cara, como que eles faziam a tortura baseado em cada... Por exemplo, se a pessoa tivesse um tipo de religião, ou tivesse um tipo de aceitação, ou algo do gênero. Enfim, daí contava, né, como que eles faziam as mortes, enfim, é bem triste, na verdade, o livro, mas ele conta também como que foi toda a história, como que começou, quando que eles foram, na verdade, baseado na história, quem permitiu a abertura do Estado Islâmico, basicamente, foi quando os Estados Unidos liberou o cara lá, né, que eu não lembro o nome agora, e eles não quiseram matar ele na prisão, e aí acabaram liberando, e aí montou-se o grupo, né. Vou te emprestar o livro uma hora, vou te dar uma lida também. Vou querer sim. Sabe que o Estado Islâmico ele é uma grande exceção dentro do mundo muçulmano, porque, na verdade, ele vai ter o surgimento dele ali durante a guerra do Iraque, né, a guerra do Golfo. Então, o que acontece? Os Estados Unidos, inclusive, vão apoiar militarmente esse grupo, porque ele era um grupo anti-Saddam Hussein, é um grupo que queria derrubar o regime de Saddam Hussein. Só que depois, os Estados Unidos vão perder o controle sobre ele, né? É um grupo que eles vão buscar criar o califado deles, né? Então, eles vão dominar uma vasta região, e é uma exceção por quê? Porque é um grupo sunita. É um grupo que, teoricamente, era para ser menos radical, porque os xiitas, eles são mais radicais, né, são mais teocráticos. Os sunitas, teoricamente, eles são menos radicais, mas o Estado Islâmico é um grupo sunita e é o pior de todos os grupos terroristas. A própria Al-Qaeda, né, do Bin Laden, dizia que o Estado Islâmico, né, as atitudes do Estado Islâmico, elas eram muito pesadas. Nem eles faziam coisas que o Estado Islâmico fazia. Uhum. Uma parte bem interessante ali da história. E é legal também a gente ver a diferença, por exemplo, entre a Arábia Saudita, que é um país sunita, e o Irã, que é um país xiita. Né? Por que, por exemplo, não se fala da Arábia Saudita, que tem um regime teocrático pesado? As mulheres, só no passado que elas tiveram o direito de tirar a carteira de motorista lá na Arábia Saudita. Mas ninguém fala da Arábia Saudita porque eles têm uma aliança com os Estados Unidos. Já o Irã, meu Deus, quase entraram em guerra nesse ano, né? Então é interessante fazer também esse comparativo.
Deixa eu ver se tem mais alguém perguntando. Acho que não. Vamos usar a Reconquista Espanhola, não sei se é o termo correto. Eu estava vendo um vídeo sobre o assunto e fiquei curiosa. Para Nicole, Paulo, será que é melhor responder direto no chat ou responder por aqui? Não, pode responder por aí, mais 2 minutos, 3 e a gente fecha. Beleza. Então, Nicole, na verdade, a gente não tem um conteúdo específico da Reconquista Espanhola. A gente até trabalha a Reconquista Espanhola inserida dentro de outros conteúdos, mas com uma parte pequena dos outros conteúdos. Especificamente sobre ela, não. Mas a gente pode ver, sim, né, um material sobre ela, principalmente para você se sentir curiosidade, e até para a gente depois trocar uma ideia sobre esse conteúdo, que também é bem importante. Então, a gente pode falar, sim, sobre a Reconquista Espanhola. No nosso cronograma de conteúdos, ele não é contemplado, esse conteúdo, mas a gente pode trabalhar em sala, sim. Vivi, acho que isso então, né? Isso, foi ótima aula, Marcelo, muito bem. Muito obrigado. Nós temos mais 2 na sequência, tá bom? Ok, então. Desculpe